Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a vereadora Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada. Eu recebo também a doutora Francilene Torraca, psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E para completar o time de convidadas, a doutora Natasha Gunning, psiquiatra. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a saúde mental está relacionada com o bem-estar físico e social. Ou seja, a forma como a pessoa lida com as emoções afeta a sua vida. Você já parou para pensar como está a sua saúde mental? Muitas vezes o ritmo acelerado da rotina atrapalha a avaliação de situações básicas. Mas a saúde mental é extremamente importante e fundamental, muitas vezes negligenciada e só notada em alguma situação de crise. Uma pesquisa aponta que o número de pessoas diagnosticadas com depressão aumentou de 9,6% na pré-pandemia para 13,4% em 2022. Hábitos simples podem ajudar na prevenção. Um cuidado que deve ser feito com acompanhamento profissional. Por exemplo, reserve momentos para relaxar, pratique atividades físicas, tenha uma rotina de sono saudável, cuide da sua alimentação e não tenha vergonha e busque tratamento. Bom, vereador, eu começo com a senhora, até mesmo para falar dos seus projetos super importantes em relação ao tema e principalmente o mutismo seletivo, né? Existe uma lei em defesa para ajudar esses pacientes. Nós fizemos já no finalzinho do ano passado, de 2022, e exatamente para que esse problema que nós vemos, né, que afeta todo o país, não só aqui, mas o mundo inteiro, o mutismo, ele afeta as crianças. Então, o transtorno de ansiedade infantil é algo muito grave. E, por conta disso, junto com as nossas profissionais que aqui estão conosco, realizamos, no final do ano de 2022, esse projeto de lei para chamar a atenção de toda a sociedade. Doutora Francilene, a senhora é presidente da associação, né, do mutismo seletivo. Queria que a senhora explicasse para a gente qual é o perigo dessa falta de tratamento, do diagnóstico. Isso pode se refletir na fase adulta, né? Com certeza. Na verdade, quando a gente procurou, inclusive a vereadora, é para que a gente chamasse a atenção da sociedade a respeito do quanto o transtorno de ansiedade na infância, ele vai repercutir lá na adolescência e a posteriori na vida adulta. Automaticamente, isso vai trazer para esse indivíduo adulto uma série de doenças mentais a nível de comorbidade, já que desde a ansiedade infantil ela não foi vista e não foi devidamente tratada. Doutora Natasha, a gente precisa ter uma consciência em relação à saúde mental, né? Muitas vezes a gente acaba cuidando do corpo, mas esquece um pouco, negligencia. De fato, é verdade. Durante muitos anos, a saúde mental, a doença mental, ela foi estigmatizada, ela foi escondida. O doente mental sempre foi um cidadão aquém da sociedade, vivia às sombras, à margem. E conscientizar é isso, trazer luz, trazer informação. E com isso vem todo um trabalho de prevenção e de otimização de saúde. E entender que o nosso corpo é uma máquina que trabalha mente e corpo. E esse funcionamento precisa estar alinhado para que a gente esteja com a saúde boa. Saúde não é a ausência de um problema ou a ausência de doença. Saúde é um alinhamento. Nós somos seres humanos biopsicossociais. O que quer dizer isso? O nosso biológico, que é o nosso físico, precisa estar bem. Nossas emoções precisam estar alinhadas. E nós precisamos estar socialmente adaptados, adequados, representados, para que a nossa saúde esteja em ordem. Bom, agora eu convido as senhoras para analisar 2 telas que vão aparecer aqui no plasma. Nessa primeira tela, vocês observam números
que mostram os brasileiros que se preocupam com a saúde mental. De 2018 até 2022, houve um crescimento significativo. Em 2018, eram 18%, e em 2022, saltou para 49%, aí um aumento de 2,7 vezes mais em um período de 4 anos. Isso significa muito, né, vereadora? Ou seja, a gente ainda está no período da pandemia, mas passou um período mais difícil, onde vários gatilhos foram acionados, né? É verdade. E assim, a Câmara tem contribuído, porque todas as vezes que nós, vereadores, aprovamos uma lei, a gente provoca o poder público a criar as políticas públicas. Então, não é só uma iluminação de azul no prédio, né, no nosso lindo prédio, no nosso lindo palácio. Não é só isso. É você provocar a sociedade, provocar o poder público e chamar a atenção mesmo e dizer, olha, essas pessoas existem. Elas podem estar no anonimato, mas elas existem. E vocês precisam fazer alguma coisa. Então, esse é o papel. E quando você mesmo falou sobre a questão da pandemia, nós vimos vários casos, né? A gente pode tratar aqui como muitas vezes a gente faz várias ações no mês de setembro, que é um mês, né, que é contra o suicídio, o combate melhor ao suicídio. Basicamente isso. O mês de janeiro é um mês que as pessoas param para pensar e dizem assim, o que eu fiz no ano anterior? O que eu deixei de fazer? Né? É um balanço, né? Então, vira-se a página, né? Por isso, o janeiro branco, porque você recebe uma página em branco daquele ano ali e vamos agora escrever e vamos ver o que a gente, de repente, os nossos sonhos que não foram realizados, vamos tentar escrevê-lo ali naquela página para tentar, de repente, fazer com que esses sonhos sejam realizados. Ou seja, essa campanha Janeiro Branco é muito importante para conscientizar sobre esses cuidados com a mente, né? Que muitas vezes a gente passa despercebido. Muito desapercebido, é demais. Doutora Francilene, a gente vai agora então analisar a segunda tela, a senhora pode observar no plasma, são dos países com os maiores índices de preocupação com a saúde mental. A gente tem a Suécia liderando com 63%, seguido do Chile, Irlanda, Portugal, e o Brasil aparece com 49% depois da Espanha e os Estados Unidos. Houve um aumento bem significativo, né? A gente consegue observar aí uma preocupação geral dentro do país, mas ainda é preciso mais? Com certeza, acho que assim, eu acho esse número excelente, né, para um cenário brasileiro onde até muito pouco tempo atrás praticamente não se olhava para isso, né? E eu acho que daqui para frente, até o próprio período, a gente ainda está na pandemia, mas o período, esse período que a gente está agora, ele é um período que a gente está chamando inclusive de uma pandemia a nível de saúde mental. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque a quantidade de doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade, que estão aflorando, né, estão vindo para a superfície, é assustador. Tanto eu quanto Natasha, que estamos aí na linha de frente atendendo as pessoas, quando a gente resolveu criar uma ONG onde tivesse um foco para a ansiedade infantil e falar do mutismo seletivo, a gente estava querendo falar do seguinte: o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade no mundo. Provavelmente essa base, ela não está sendo vista, ela não está sendo tratada. Então, a gente tem pais extremamente ansiosos com filhos também muito ansiosos, que muitas vezes, por lidarem muito tempo com essa questão da ansiedade, acabam achando o seguinte: eu lidei a minha vida inteira, e acaba não identificando isso no filho. Então, quando a gente vê esse número de 49% e aparecendo a ansiedade, aparecendo depressão e outros transtornos mesmo sendo divulgados, para a gente é uma vitória muito grande. E a gente está aí, né, como porta-voz da divulgação desses números. Eu me sinto participante ali. Doutora Natasha, é super importante a gente conseguir ajudar quem está ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente tem a noção de um parente, de um amigo, com uma tristeza profunda, que não consegue diagnosticar se é depressão ou uma crise de ansiedade. Nós vivemos aí uma epidemia da ansiedade. Como que a gente consegue ajudar quem está perto da gente? Como que a gente consegue identificar alguns sinais? Existem algumas formas para a gente conseguir ajudar? Que é o primeiro passo que precisa ser dado, né? O primeiro passo precisa ser dado e muitas vezes a pessoa ou o indivíduo não consegue dar esse passo sozinho. Muitas vezes é necessário que um parente, que alguém externo observe, porque às vezes ele já está tão acostumado a se sentir mal que aquilo se torna parte dele e ele não consegue reconhecer aquilo como um sintoma.
e isolamento social, um humor rebaixado, pensamento acelerado, uma pessoa que antes gostava de fazer muitas coisas e hoje abre mão de fazer essas coisas que eram prazerosas anteriormente. Uma pessoa que está com sono desregulado, ou para mais ou para menos, que teve uma mudança muito abrupta dos seus hábitos de vida. Essa é uma pessoa que vale ser observada, que vale talvez sentar, conversar, lembrar que esse acolhimento tem que ser feito sempre com muito carinho, sem estigma, sem preconceito, mas é por aí. Vereadora, por outro lado, existem dicas fundamentais, né? A gente sabe o cuidado com o exercício físico, escolhendo um tempo para poder relaxar, fazer alguma coisa que traga, né, os hormônios aí da felicidade que a gente já conhece. Na sua avaliação, como que a gente consegue caminhar dentro desse quadro? Então, eu estava fazendo uma leitura muito interessante que as empresas agora estão até oferecendo para os próprios funcionários algumas atividades que mexem, né, com todo emocional. E isso para que aquela pessoa que está ali, né, como o funcionário, o empregador, o empregado, ele tenha mais rendimento dentro da empresa. E eles estão mexendo com o lado psíquico mesmo da pessoa. Então, isso é fundamental, né? Quando a gente fala do transtorno de ansiedade infantil, a gente tem que pensar nas creches, e creches públicas, que muitas vezes precisam ter profissionais capacitados para tal coisa. Então, a gente precisa também caminhar, alinhar isso com a prefeitura para que não só os professores, mas alguns técnicos, né, alguns especialistas como psicólogo, tá? Tenham esse tipo de... que a creche tem esse tipo de profissional, né, para que essas crianças tenham um pouquinho de atenção. Então, a gente precisa alinhar muito, o poder público precisa caminhar com a realidade. Não tem como a gente separar. E, para isso, a Câmara Municipal, através dos vereadores, tem feito o que pode, que são as leis, né, e também a fiscalização. Porém, tem coisas que a gente não pode... podemos apenas indicar, mas não podemos fazermos em termos de lei, porque foge da nossa alçada, né? Cria um vício de iniciativa, mas eu acho que o poder público precisa realmente alinhar isso aí e tentar ajudar essas famílias. Doutora Francilene, a gente sabe que os estímulos devem começar desde cedo, muito bem pontuado pela vereadora, né, na questão das creches, das novas gerações. A nossa geração já basicamente atingiu uma zona de conforto, digamos assim, em relação a esse diagnóstico. Como que a gente consegue ajudar os pais nesse momento? A gente ajuda os pais orientando, né? Muitas vezes o pai procura um diagnóstico porque traz o filho. Então, a queixa é com a criança. Então, doutora, avalia meu filho, porque ele está apresentando alguns problemas e a gente não está sabendo mais lidar. Eu, dentro do meu trabalho, eu preciso mergulhar na história dessa família para entender a dinâmica dessa família, como essa família atua no dia a dia, inclusive para ver se eles não estão sendo o espelhamento dessa criança. Então, todo o trabalho em psicologia infantil, Sérgio, ele precisa caminhar com a psicoeducação. Toda vez que eu coloco uma criança em terapia, eu coloco essa família, porque senão eu vou enxugar gelo. Eu vou fazer todo o trabalho com essa criança a nível de consultório, orientando a ele a lidar melhor com as emoções, mas se eu não consigo psicoeducar a família, eu vou estar reforçando dentro do consultório uma educação psicológica para que essa criança se sinta melhor, mas a família continua como uma mantenedora daquela sintomatologia. Então, eu trabalho lado a lado, todo o trabalho em psicologia infantil, a gente precisa de psicoeducação. É dessa forma que a gente ajuda as famílias. E muitas vezes, né, doutora, o problema está na própria mãe, na próprio pai. A criança, às vezes, não tem nem tanto problema, mas é a própria mãe, a família, né, que transfere tudo isso para ela. Isso eu tenho visto muito no autismo. Muitas famílias, assim, as mães precisando de cuidado, quando, na verdade, o filho já tem um avanço, porque já está... As terapias. Já está nas terapias, mas a própria família, né, os pais, por exemplo, esquecem deles, né? E aí eles precisam de apoio. E muitas vezes são encaminhados para a psiquiatria, porque precisam de tratamento porque estão adoecidos também. E existem estágios na sua avaliação, doutor? Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, porque esse diagnóstico preventivo, ele ainda consegue passar por uma adaptação e um resultado a curto
prazo melhor, médio prazo. Mas quando agrava, como que a gente consegue ajudar? O que acontece muitas vezes, a gente está trabalhando com a criança chega ao consultório para ser diagnosticada e para receber o tratamento devido, e a gente acaba fazendo o diagnóstico nos pais. E os pais precisam ser encaminhados ou para o psicólogo ou para a psiquiatria mesmo, para fechar diagnóstico, e a gente pega muito diagnóstico parental dessa forma. Perfeito. Isso, de fato, acontece com bastante frequência. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre saúde mental. Vamos ouvir a população sobre o tema. A ansiedade é um mal do século, né? A galera fica muito ansiosa, qualquer problema é um gatilho e aí vai desenvolvendo outras coisas, depressão. A cabeça está sempre trabalhando, sempre a mil. Na hora de dormir está pensando em coisas, em trabalho, em segundo trabalho, em afazeres domésticos, em filho, em educação, em saúde, como conseguir mais dinheiro para custear isso tudo, enfim. E a gente acaba não tendo tempo para cuidar como deveria, né? Eu procuro não deixar hoje, isso foi uma resolução da metade do ano para cá, não deixar que os problemas dos outros me afetem. O que é problema meu, que está à minha altura resolver, eu busco resolver. O que não é, eu falo assim, isso não é um problema meu, eu não vou me envolver. E é assim que eu tento me manter sã e não gastar meu réu primário. E atividade física, que é primordial. A vontade é de não sair de casa. Não sair de casa, ficar no meu quarto reservado, né? A mulher sai para trabalhar, volta em casa para almoçar e na maioria das vezes eu estou do jeito que ela saiu. Ansiedade pura. Uma tristeza sem precedente. Bom, vereador, a gente observou aí o último depoimento, né, bastante comovente, de uma pessoa que certamente precisa de ajuda, né? Como que a gente busca ajuda? Onde que a senhora acredita que a população consegue? É lógico que tem a questão do poder público, que facilita com leis, mas a gente pode buscar ajuda onde? Então, a própria Prefeitura, o Governo do Estado, através das secretarias, né, de saúde, eles têm núcleos, por exemplo. Eu visitei recentemente o Centro de Atenção Psicossocial, que trabalha somente com jovens e adultos. Também conheço o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. E ali tem profissionais capacitados, gabaritados, para fazerem esse atendimento direto a essas famílias de baixa renda, por exemplo, né? Então, a gente só pode contar mesmo com o poder público, não adianta. Óbvio, tem famílias com poder aquisitivo um pouquinho mais elevado, consegue pagar um psicólogo, um terapeuta, mas não é o caso de milhares de cariocas, por exemplo. E aí a Prefeitura fornece, através dessa Secretaria de Assistência, ou melhor, desculpa, não só também de saúde, mas assistência social, também tem os CAPs, né, o Centro de Atenção, Centro de Atenção Social, que são as CAIs, e a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, tem os CAPs. Então, é só procurar, são 10 CAPs no Rio de Janeiro, já tem outros que já estão sendo inaugurados. Procurar esses lugares no bairro, né, no seu bairro, e ver o mais próximo. Ali o atendimento é de excelência. Eu visitei um recente aqui, bem pertinho de El Castilho, fiquei encantada com o espaço, os profissionais muito bons, sabe? Então, é isso. Eu acho que, como você mesmo falou, se a gente enquanto né, pessoas que estão aí legislando, né, fazemos a nossa parte. Porém, como eu falei, as políticas públicas têm que ser implantadas pela Prefeitura, pelo Poder Executivo. E, através dessas unidades, eles têm dado atenção, eles têm procurado ajudar essas famílias, e isso é fundamental. Perfeito. Doutora Francilene, a gente observou ali na entrevista que são vários gatilhos, né? Ou seja, é difícil passar imune hoje em dia, né? Tem a questão da ansiedade, da própria rotina, né, da população, as pessoas cada vez mais buscando seus ideais, às vezes não alcançando. Como que a gente consegue dar uma dica para essas pessoas melhorarem ou passarem por essa situação que pode ser momentânea, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente tem uma rotina esmagadora, né, Sérgio? São muitas tarefas, né? A gente precisa dar conta, né, de muita coisa.
filhos, trabalho, né? Muitas vezes os pais que estão sob nossas responsabilidades, né? Mas o mundo cobra da gente o tempo todo, né? A gente é cobrado o tempo inteiro, né, vereadora? Verdade. Então, assim, dentro de uma perspectiva de saúde mental, de cuidado com a saúde mental, eu acho que o que a gente precisa se preocupar a gente precisa minimamente, né, ter momentos de uma alimentação em que a gente tenha paz para poder se alimentar, né, que a gente tenha oportunidade de ter momentos de lazer com os nossos queridos, né? Isso, obviamente, dentro das possibilidades de cada um. Que a gente procure cuidar não só dessa saúde física que a gente acredita sempre, a maioria das pessoas que é do pescoço para baixo, né? Mas que a gente entenda que se a nossa mente não tiver momentos de descanso, como a gente coloca o nosso corpo, né? Que a gente considera as pernas, os braços, o nosso corpo para descansar, a gente também precisa colocar a mente para descansar no dia a dia. Sentar, dar 10, 15 minutos para poder simplesmente ficar sem pensar nada. Esse é o momento de descanso da mente, né? E entender que ela precisa disso. Porque se a gente não fizer isso, vai ser igual essa pessoa que falou. Ele deita para dormir e ele não consegue descansar a mente, porque a mente está no pensamento acelerado, ela está no looping. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a minha estagiária falou assim para mim, ela é novinha, ela tem 20 anos, 18, 19 anos. Falou assim, nossa, essa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei até 3 horas da manhã pensando no jogo que eu fiquei jogando com os meus irmãos. Eu falei, não faça isso antes de dormir. Você está ativando a sua circuitaria cerebral para ela ficar acesa. Justamente. Antes de dormir, a gente precisa ter um momento de relaxamento, né? Colocar a mente para dar uma descansada. Enfim, são cuidados aqui, dicas mínimas que a gente está aqui conversando, mas que isso no dia a dia, de modo recorrente, faz diferença. Não pode você achar que você vai fazer isso um dia, passar 4 dias da semana naquele looping, e aí, de repente, hoje eu vou tirar minha mente para descansar. Né? A gente precisa de uma rotina de vida que nos dê a possibilidade de conseguir mentalmente produzir no nosso dia a dia da melhor maneira possível, né? Verdade. Doutora Natasha, a gente sabe que a vida precisa de equilíbrio, né? Mas como concretizar isso? É um desafio diário? É um desafio diário e é algo que a gente precisa ter em mente, que é uma balança, na verdade. Eu sempre falo isso. Nós temos um arcabouço genético que determina as doenças que a gente pode vir a ter ao longo da vida. E esse arcabouço genético é como uma caixa de luz. E os genes de cada doença são como os interruptores. O que liga ou desliga esses interruptores é o ambiente. É o meio que a gente está exposto, são as nossas vivências, é a maneira como a gente interpreta as nossas vivências, a maneira como a gente cuida da gente. O que eu posso te falar disso? O que é genético é imutável. O que a gente pode mudar é como isso se expressa, como esse interruptor liga-se ou desliga. Então, para ter uma vida equilibrada, a gente precisa equilibrar fatores de risco com fatores de proteção. Essa é a grande chave. Fatores de risco geralmente são fora do nosso controle. São inerentes ao mundo que nos cerca, as cobranças do trabalho, as cobranças de viver, cobranças financeiras, e muitas vezes a gente não tem controle sobre os fatores de risco. Mas a gente tem controle sobre os nossos fatores protetores. Então, o nosso grande desafio para a manutenção de uma boa saúde mental é fazer com que esses fatores protetores, que muitos deles foram falados pela Francilene, fiquem sempre mais altos do que os fatores adoecedores, os fatores de risco. O celular hoje é uma ferramenta que tem adoecido muita gente. Porque, por exemplo, durante a noite, como você mesmo falou, a pessoa fica no celular a madrugada toda. E aquilo ali, e assim... Ativa a circuitaria, né? Exatamente, né? E depois você não consegue nem dormir. E aí já começa, né, o problema por aí. Então, assim, aí vamos trazer para o lado do político, por exemplo. Imagina o vereador, o deputado, o senador, que daqui a pouquinho vai ter uma eleição pela frente...
Então já começa a sofrer antes do tempo. Tem que se desligar um pouquinho. E até mesmo os desafios profissionais, E o desafio, vereadora? exatamente. É isso que eu queria, porque a gente, observando o discurso das doutoras, assim, a gente fica pensando, poxa, é fácil, né? Mas vamos tentar traduzir isso para a vida, por exemplo, da senhora, com a responsabilidade dentro da Câmara, com o desafio de elaborar questões voltadas para esse tema. A senhora deve ouvir vários depoimentos de mulheres, de crianças, né, mães, famílias. Como que a senhora consegue administrar, por exemplo, a sua saúde mental? O que a senhora observa que dá certo para passar de conselho? Na verdade, de vez em quando dá uns colapsos, né? Os fusos aí. Os neurônios, de repente, eles começam meio que em curto-circuito. A colapsar, exatamente. E, assim, o que eu procuro manter? Né? Primeiro, o controle. Eu não posso permitir que tudo isso venha mexer com, com a minha estrutura mental, porque o nosso corpo é conduzido, né, pelo sistema nervoso. Então, se você não der uma parada e colocar cada coisa na sua caixinha, se eu estou final de semana em casa, por exemplo, eu tenho que dar atenção à minha família. Então, eu sou pedagoga, sou professora, e quando na época eu estava em sala de aula, eu não pegava no caderno de alunos para corrigir. Antigamente a gente corrigia cadernos. Sem dúvida, Levava um monte de pilha de caderno, né, para casa para poder ficar corrigindo dos alunos. Eu dizia para mim, eu não vou corrigir nenhum caderno sábado e domingo. Para zerar, né? Não fazia. Por quê? Porque eu tenho uma filha, eu tenho um marido, eu preciso dar atenção à minha família. Senão você não consegue. Então, a primeira coisa é você procurar se manter a tua vida controlada de uma forma que você possa não misturar as estações. Procurar sempre, se eu estou na Câmara, então aqui eu tenho que me debruçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer tudo para que dê certo. Se eu sair da Câmara, eu agora estou dentro de casa, eu preciso focar nisso aqui. Porque é muito ruim, né? E eu já tive algumas vezes crise de ansiedade. Como eu falei, período de eleição, todos os políticos ficam com crise de ansiedade, né? E se a gente não se controlar e procurar momentos de lazer, realmente é muito complicado. O meu lazer, por exemplo, eu descobri isso em mim, é o mar. Então, não custa caro, porque você sabe que a praia é democrático, não precisa gastar dinheiro, ainda bem que é o mar, já pensou se fosse outra coisa? Então eu já sei que eu pego a minha família, eu pego minha bolsinha de praia e fico lá na cadeira de praia, olhando para o mar, mergulhando às vezes. Então, assim, é você procurar manter um foco e saber também de se descobrir, né? Você tem que se descobrir. E eu percebi isso em mim. Então, cada um de nós, como esse senhor infelizmente falou, que ele está em casa, a família, a esposa sai, ele está no mesmo lugar, também pedir ajuda, né? Porque a família também assim, eu, por exemplo, eu tenho minha família como meu alicerce mesmo. Tanto meu esposo como minha filha, eles já sabem o meu tom de voz, a forma que eu olho. Tem alguma coisa estranha. A minha mãe tá, né? Olha, minha esposa é assim. Então, eu acho que precisa também muito do apoio da família. E eu acho que está faltando muito na vida desse senhor que deu o depoimento, né? Sim. Um pouco da ajuda mesmo da família dele, sabe? Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas a gente vai precisar de uma rodada de considerações finais, começando com a senhora. Bom, eu gostaria de pedir à sociedade que olhasse para a saúde mental infantil. Eu acho que eu preciso fazer esse chamamento porque eu atendo muitas crianças e eu vejo o quanto a saúde infantil é negligenciada. Por mais que a gente olhe para os adultos e que nós somos as pessoas que movimentamos o cuidado, né, com essas crianças, para além de um cuidado que eu acho que a gente precisa ter conosco, né, a gente precisa estar bem, sim, para poder cuidar deles. Eu acho que a saúde mental infantil ela precisa ser vista, porque quando a gente pega as taxas de suicídio no mundo, elas dobraram, triplicaram nos últimos 2 anos. E isso a gente está vendo crianças presas, né? Não porque um pai e uma mãe prende dentro do quarto, elas vão para dentro dos quartos e ficam dentro dos seus quartos isoladas,
não é, Natasha? Porque a gente escuta direto, acredito que a vereadora também escuta muito isso, isoladas, vivendo um mundo dentro do quarto e as famílias com os seus celulares, os pais na sala ou na varanda, cada um vivendo um mundo, né? E nenhum deles real. Todo mundo mergulhado dentro do mundo virtual. E a gente está perdendo as nossas crianças e a gente está deixando de ver seres que com tanto potencial se perdendo por causa desse isolamento dentro, às vezes, das próprias casas. Então, eu acho que é um chamamento que eu gostaria de fazer para a saúde mental. Porque as crianças e o adolescente são as nossas gerações futuras. Que pessoas serão essas? Ou se elas chegarem até lá, que pessoas vão ser estas, se a gente não olhar para elas hoje? Lembrando que são seres em desenvolvimento e que, de uma certa forma, somos nós os responsáveis por essa condução. Ótimo. Doutora Natasha, sua mensagem em relação à saúde mental. Eu queria lembrar que a saúde mental é a maior causa de afastamento do trabalho do mundo. O que eu quero dizer com isso? Não é só um problema de saúde, é um problema econômico, político, é um problema que aborda todas as esferas da sociedade. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental com muita empatia, sem estigmas e abraçar de fato essa causa, abraçar de fato esses indivíduos que estão precisando de ajuda e sempre com políticas de conscientização por conta da importância e do impacto que a saúde mental tem para a vida das pessoas e para a vida da sociedade, em sociedade. Perfeito. Vereadora, sua conclusão. Então, eu vejo o seguinte, 2022 já terminou, já estamos no ano de 2023. Então, as pessoas que, de repente, não tiveram seus sonhos realizados em 2022, que eles possam recomeçar, que eles possam se dar, né, para que tudo aquilo que eles deixaram para trás, eles possam agora realizar, que eles possam correr atrás do prejuízo, como a gente mesmo fala, porque a gente não pode deixar se levar. Eu sei que a ansiedade vem, eu sei que a depressão também chega, mas nós somos seres que, assim, muito mais superiores do que esses tipos de transtornos na nossa vida, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas também não conseguem apoio, então uma fala, às vezes um desabafo, é muito importante. Não deixar isso dentro de si, não segurar, entendeu? Achando que é o suprassumo, que é o super-herói, ou é a Mulher Maravilha, porque nada a gente consegue sozinho. Muitas vezes o apoio da família, o apoio de um profissional, como essas que estão aqui hoje, participando desse debate, é fundamental, é você salvar vidas. Então, não carregue nada disso sozinho, procure ajuda, porque com certeza terão pessoas com as mãos estendidas para ajudá-los. Então, não faça isso sozinho, você não consegue nada sozinho. Não ter medo de buscar ajuda, Não né? tenha medo. Já é um bom passo. Exatamente. Perfeito. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.